O raciocínio é o que nos diferencia dos animais. O entender, a lógica, é de fato o que faz o ser humano ser diferente dos animais. Eu aprendi que sim, na escola muita gente repete essas frases como se fossem realmente alguma realidade científica, porém não é. A ciência prova que os animais raciocinam, usam a lógica tanto quanto as pessoas, porque a lógica ela não é quantitativa. Ela é um fator. Você usa ou você não usa, ou você tem ou você não tem. Não há como relativizar a lógica, não há como usar pouca lógica ou muita lógica. A lógica é determinar fatores e chegar a um resultado. E os animais fazem isso tão bem quanto nós, e alguns animais até mais do que nós. Esse vídeo eu já tinha lançado ele, mas estava apenas em formato de áudio, era a minha explicação, pouca gente assistiu, e também a Tânia Lopes pediu para que eu refizesse a explicação melhor explicado. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é Skinner, o cientista comportamental que desenvolveu o behaviorismo radical. E em um dos experimentos dele, ele botou vários pombos numa gaiola e eles estavam sendo alimentados periodicamente. O relógio marcava uma hora exata do dia, eles eram alimentados. Depois que repetia essa hora, eles eram alimentados. Então ele passou a observar que alguns desses pombos eles tinham um sistema de crença muito complexo. Ou seja, eles conseguiam calcular o que aconteceria, então eles antecediam os eventos para poder tentar controlar a situação. O que aconteceu foi o seguinte: um desses pombos, entre vários casos, ele começava a dar voltas ao redor da gaiola. Por quê? Teve uma vez que ele foi alimentado na hora exata que o cientista marcou, mas por ele se lembrar que antes da comida chegar ali, ele tinha dado essa volta, uma volta na gaiola, ele achou que se ele reproduzisse novamente essas voltas que ele deu, ele poderia de alguma forma contribuir para que a comida chegasse ali de um jeito mágico. Ou seja, ele raciocinou que um acontecimento que antecedeu um fato poderia ser reproduzido para que também o fato pudesse ser reproduzido depois. Ou seja, ele associou o acontecimento que antecedeu para poder prever o que poderia acontecer novamente caso ele o fizesse. Esse sistema de crença ele é baseado puramente na lógica, e é também o que nós usamos para fazer com que os cachorros obedeçam, para educar nossas crianças na escola. O sistema de reputação é baseado no behaviorismo radical, né, o condicionamento operante, que é quando você faz com que o indivíduo ele tenha uma conclusão lógica sobre uma recompensa ou sobre até mesmo uma punição, então você controla os eventos que vão acontecer antes e vai incentivando ele a continuar nesse caminho certo. Você diz para ele, sim, age dessa forma que você vai ser recompensado, ou não haja dessa forma que você vai ser punido. E eles aprendem. Da mesma forma que as crianças entendem que as ações geram consequências, os animais também sabem que suas ações geram consequências. E às vezes a consequência é boa ou negativa. Se é bom, você continua. Se é negativa, você se inibe. E os animais entendem tanto quanto nós. Ou seja, os animais raciocinam? Sim, eles sabem que uma ação gera uma consequência. Também tem muito a ver, né, o uso da lógica com o QI. As pessoas acham que o QI, coeficiente de inteligência, é o que determina a inteligência da pessoa. E não é exatamente isso, porque a inteligência é usada de várias maneiras para descrever várias situações, então não é possível dizer o que é inteligência de fato, porque houve uma deturpação do significado linguístico. Porém, o coeficiente de inteligência ele mede a velocidade com qual você processa o entendimento. Pessoas com alto QI entendem mais rápido, baixo QI entende mais devagar. Por isso, as pessoas consideradas inteligentes a partir do QI, elas entendem mais, elas possuem uma facilidade de entendimento justamente pela velocidade que elas processam a informação. É como um computador, quanto mais memória, ou seja, quanto mais QI, melhor é o desempenho, porque ele não leva muito tempo para processar coisas simples. Então a pessoa que tem baixo QI, ela leva mais tempo, então a desistência dela de querer entender é muito maior. Porém, isso não implica uma quantidade de entendimento que a pessoa guarda, um armazenamento de informações, porque as pessoas que têm baixo QI, elas podem ter uma memória tão boa ou até mais do que uma pessoa de alto QI. Ou seja, ela pode ser um técnico muito bom em um trabalho que seja repetitivo. Pessoas que têm baixo QI, elas possuem uma qualidade muito boa para armazenar informações, por exemplo, sobre o time de futebol. Eles conhecem metade do time, conhecem a história do time,
E profissões que que necessitam desse tipo de entendimento, de armazenamento de informações, geralmente não exigem um nível acadêmico muito alto, como professor de história ou de geografia, ou até mesmo na política você não precisa ter um QI muito alto para se envolver, você só precisa armazenar informações e levar o tempo que você precisar para processar esses dados. Então, se tem alguma coisa que eu diria que difere o ser humano de fato dos animais, seria que o ser humano ele desafia a lógica. Ele vê uma coisa, ele sabe que uma coisa é real, porém ele quer estudar como que isso deixa de ser real, ou até mesmo ele imagina uma coisa que não existe e ele tenta trazer isso para a realidade. Os animais não podem fazer isso. O animal ele não pode, por exemplo, pensar em sair de casa para arrumar um outro dono e talvez ter uma vida melhor. Ele não tem capacidade de desafiar a própria lógica, ele só sabe aquilo que ele conhece. Ele só percebe, ele só tem entendimento daquilo que ele percebe. Ele não consegue projetar uma hipótese, ele não consegue trabalhar em cima da metafísica. E é o mesmo que acontece conosco. Quanto mais alto o seu QI, mais fácil a sua capacidade de lidar com as coisas que estão fora do seu campo sensorial, ali, do seu entendimento momentâneo. Você consegue projetar as coisas e talvez usar as ferramentas para buscar isso para a sua realidade. Enquanto as pessoas de baixo QI, elas possuem uma limitação nisso. Elas se preocupam bem mais com o prazer a curto prazo, com uma vida mais hedonista, e não conseguem tanto projetar o futuro de uma forma metafísica. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem comentar, ou outras sugestões como essa é só dizer, tá bom? Não esqueçam de deixar a inscrição no canal e também assinar o sino para poder receber quando saírem vídeos novos. Fique ligado aí e espere pelas novas. Valeu!